Aqui na minha cidade tem uma maternidade nova, recente, tá? Que ela é para partos humanizados. Então eu já me empolguei, tá? Por conta dessa maternidade, porque é uma maternidade top de linha. Só que nessa maternidade ela não tem UTI. Então você só pode ter lá se você não tiver nenhum tipo de problema. Se você não tiver problema com pressão, nem com diabetes, nada. Você tem que estar super saudável. O que não aconteceu comigo, tá? Quando eu cheguei, acho que no sétimo mês, do sétimo para o oitavo mês, eu descobri que estava com diabetes gestacional. Então eu já sabia que eu não ia poder ter nessa maternidade que eu tanto queria. Mas mesmo assim o desejo já estava no meu coração, eu falei, eu vou encarar o parto normal, mesmo sendo em outra maternidade. Então levei minha gravidez, eu fiquei com esse pensamento, tá? Eu fiz um tratamento não, eu fiz um acompanhamento por fora por conta da diabetes gestacional. E aí, meninas, quando eu estava com 39 semanas, tá? Não tava sentindo assim grandes sintomas de início de parto, não tava sentindo nada. Eu fui para minha última consulta, tá? Chegando lá na minha última consulta, a médica falou que já era para mim estar internada. Por conta da diabetes, eu não poderia passar das 40 semanas, que eles tinham que interromper minha gravidez para não correr o risco da criança ter algum problema ou de dar algum problema, né, no parto. Então ela falou que já era para me sair de lá dessa consulta e já ir direto para a maternidade, para me internar, para ser interrompida a gravidez. E assim eu fiz, meninas, toda empolgada, tá? Cheguei em casa, minhas coisas já estavam arrumadas, as coisas do bebê já estavam arrumadas. Então, coloquei tudo dentro do carro, tá? E nós fomos para a maternidade. Chegando lá na maternidade, estava assim, gente, lotada. Mas aí eu passei, né, quando você chega no hospital, triagem, passei pela triagem e ela falou, realmente você vai ter que ser internada hoje. E pediu pra mim aguardar. Eu fiquei aguardando, tá? Quando eu fui atendida, tá? Aí lá na maternidade de cara não podia entrar acompanhante. Só poderia entrar acompanhante quando já estivesse na hora de ganhar o bebê. Então eu passei, quando eu fui passar pela a médica de lá, ela falou que por o hospital estar lotado, iria me transferir para outra maternidade, que é numa cidade vizinha. Então ela falou, olha só, a gente vai fazer sua ultrassom aqui, ver como é que está o bebê, se está tudo bem, mas já te adianto que daqui para, no caso eu cheguei lá, era 10 horas da manhã, ela falou, daqui para 3, 4 horas da tarde, você vai para esse outro hospital. Então, você já avisa seu acompanhante, vocês vão de ambulância daqui para esse outro hospital. Eu falei, beleza, tudo bem. Esperei, fiz a ultrassom, tá? Tava tudo bem com o meu bebê, tava encaixado, tudo certo. Na ultrassom deu que ele tava com 3,6 kg. Eu já pensei, nossa, tá gordinho. 3,6 kg. E pronto. E daí eu comecei a esperar, né, para ser transferida. Aí já avisei para minha mãe, né, desde cedo. Minha mãe já queria estar lá na porta do hospital pela manhã. Eu falei para ela, mãe, eu já sei como é essas coisas, eu sei que é demorado. Então, quando estiver perto da ambulância vir, eu te aviso e você vem. Aí tá certo. Sendo que eles falaram que a ambulância iria chegar às 4 horas da tarde. Eu não lembro que horas minha mãe chegou. Tem coisas que eu não vou lembrar, gente. Parece que eu tava assim, aérea, atordoada. E aí eu esperei, deu 4, 5, 6, 7 horas da noite e essa ambulância não chegou. Essa ambulância veio chegar, eu acho que eram as 8h30 da noite, por aí. E minha mãe tava lá fora do hospital esperando, né, pra ir comigo
porque eles falaram que iria poder ficar acompanhante, tá? Então minha mãe já veio com as coisinhas dela tudo para ficar comigo. E eu toda empolgada, sendo que eles falaram, olha só, quando chegar lá, a sua vaga já está garantida, então quando chegar lá já tá tudo certo. Então eu já fui pensando que eu iria chegar lá e que eu já iria ser internada e no outro dia eu já iria ter meu bebê, né? Marinheira de primeira viagem, eu achei que iria ser assim, super fácil, super rápido. Mas não foi. Aí eu fui para essa outra maternidade. Quando chegou lá na outra maternidade, de cara minha mãe não pôde entrar. Já avisaram, não pode entrar acompanhante, só pode entrar acompanhante quando ela já estiver nos últimos estágios para ter o bebê, né? Aí tudo bem, aí minha mãe queria porque queria ficar lá fora esperando. Sendo que, meninas, detalhes, não tinha, lá estava lotado também, não tinha vaga nos quartos pra gente ficar. Porque assim, foi eu e mais 2 pessoas transferidas pra lá. Chegando lá não tinha como nos internar, então a gente ficou nas poltronas, na triagem, esperando surgir vaga nos leitos, né, para poder eles nos internar. E lá a gente passou por outro médico, o médico fez o toque, tal coisa, aí falou, né, e até então eu não estava sabendo, se eles não me informaram se iria fazer uma cesárea, o que é que eles iriam fazer. Aí esse médico que atendeu lá foi que ele falou, olha só, você tem tudo para ter seu filho normal, então a gente vai induzir o seu parto, tá? E lá ainda falou assim, não pense que você vai sentir mais dor ou menos dor do que uma pessoa que entrou em trabalho de parto normal. Você vai sentir as dores normal como qualquer outra pessoa, tá? Que sente quando está em trabalho de parto. Aí eu, beleza. Aí ele falou, olha, vamos aguardar, tá? Só surgiu o leito. Quando surgiu o leito, vocês sobem, porque lá era um primeiro andar, vocês sobem e aí começa todo o processo de indução. E no caso, o acompanhante só poderia entrar depois que eu subisse para o leito e começasse o processo de indução. Ele ainda falou, daqui para amanhã, né, porque era de noite, deve surgir vaga. Então eu imaginei, né, toda empolgada, não, acho que de madrugada, pela manhã, como eles liberam, né, liberam alguns pacientes pela manhã, geralmente o médico passa e já dá alta para alguns pacientes, então pela manhã eles já devem internar a gente. Gente do céu, que cabelo é esse? Então pela manhã eles já devem internar a gente. Aí eu falei pra minha mãe queria, porque queria ficar lá na porta do hospital esperando, e aí eu convenci ela de ir pra casa descansar. Eu falei, mãe tem que ir pra casa descansar, porque ela tinha que estar forte no outro dia, né? Não poderia estar cansada, ela teria que estar bem para poder me dar um apoio. E aí até que finalmente ela resolveu ir para casa descansar. Sendo que amanheceu o outro dia, não surgiu vaga, passou o dia todinho, a gente ficou nas poltronas, tá, gente? Passou o dia todinho, anoiteceu, trocou de plantão de novo, nada de vaga. Passamos mais uma noite na poltrona, tá? Amanheceu, nada de vaga. E quando tá chegando no terceiro dia, tá? Nós na poltrona, eu falei, doutor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar aqui nessa poltrona. Porque quando chegasse a hora da gente entrar em trabalho de parto, eu já não iria ter forças de jeito nenhum, né? Eu estava cansada, estava exausta já. E aí, nessa terceira noite, ele me liberou para ir dormir em casa. Ele falou, olha só, então você dorme em casa essa noite, descansa, mas amanhã bem cedo, tá? Mas é bem cedo mesmo. Antes de trocar o plantão, você esteja aqui, porque você tem que pegar os mesmos plantonistas para não ter que começar o processo tudo de novo. Aí eu, tá bom. Aí nessa noite eu vim para casa, dormi em casa, dei aquela descansada, graças a Deus.
e voltei de manhã no outro dia bem cedo. Aí passou-se o dia todinho, o dia todo. Quando foi à noite, 7 horas da noite, finalmente surgiu vaga, tá? Uma das meninas que estava comigo já tinha subido, surgiu uma vaga, ela foi primeiro, ela foi mais cedo, aí ela foi primeiro e ficou eu e outra moça para subir depois. Quando foi 7 horas da noite, surgiu essa outra vaga, essas outras duas vagas. Então foi a hora que a gente subiu, tá? E aí minha mãe foi e subiu comigo. E aí eu fiquei toda empolgada, né? Eu pensei comigo, isso era de um sábado para um domingo. Aí eles vão começar, né, a colocar a medicação em mim. Amanhã eu vou começar a sentir as dores e já tenho amanhã mesmo. Eu pensei isso, né? Pobre coitada. Aí, gente, eu tô rindo, mas no dia não foi nada disso. E aí nós subiu e aí eles começaram todo o processo de indução. Colocaram o primeiro medicamento em mim, era cedo da noite. Quando foi pela madrugada, colocaram outro medicamento, no caso o mesmo medicamento, né? Colocaram novamente mais um medicamento. Quando foi assim, umas 5 horas da manhã, eu senti um estralo. Eu escutei um estralo, né, meninas? E aí me levantei para ir no banheiro. Quando eu me levantei, eu já comecei a perder líquido. E aí eu falei pra minha mãe que tava perdendo líquido. Ela falou, eu acho que foi a bolsa que estourou, né? Aí, tudo bem. Aí eu me deitei, coloquei um absorvente. Me deitei novamente pra esperar pela manhã, né? Antes das 7, se eu não me engano. Eles passavam vendo como era que a gente tava, verificando pressão, tal coisa, vendo o coraçãozinho do bebê. Então eu esperei elas virem pra poder informar, né, o ocorrido. Quando elas vieram e até o médico veio, a gente informou, aí a gente perguntou, ele falou que não era a bolsa que tinha estourado, porque ele falou que quando a bolsa estoura é muito líquido. Só que realmente eu estava perdendo muito líquido, era uma quantidade imensa, eu não podia me levantar, que começava a descer muito líquido. E aí que quando teve esse estralo, eu não estava sentindo nada. Quando foi, isso eram as 5 horas da manhã, quando foi de 7 para 8 horas da manhã, eu já comecei a sentir um incômodo, tá? E esse incômodo foi aumentando. E aí eu pensei, eu devo estar em trabalho de parto, né? Eu vou ter meu bebê hoje. Aí minha mãe chamou eles para verificarem, né? A moça veio, acho que era a enfermeira, veio, fez o toque e ela falou que eu estava com uma polpa de dilatação. Meninas, uma polpa de dilatação, sendo que eu já estava sentindo bastante dor mesmo, tanto que a dor e os intervalos não eram grandes. Os intervalos eram 4 minutos, né? Eu sabia que ainda não estava na hora, claro, né? Mas pra mim estava pouco o intervalo. E aí, a dor foi aumentando muito rapidamente, muito rápido. Tipo, se 8 horas da manhã estava começando a dor, meio-dia a dor já estava estourando. Sendo que eu estava com uma polpa de dilatação. Aí tudo bem, quando passou o dia todinho, anoiteceu, aí a dor aumentou no nível, gente, que eu pensei, eu vou ter meu menino agora à noite. Eu já devo estar perto de ter meu bebê, porque a dor à noite já estava insuportável, ou seja, eu passei o dia todo com dor. O médico veio fazer, aí nós pedimos, né, para ele fazer o toque novamente, para ver quanto que tinha dilatado. Se eu não me engano, ele falou que estava com 2 de dilatação. 2 de dilatação, meninas. Imagina aí você sofrendo com dor o dia todinho para estar com 2 de dilatação. E aí, mas aí o pessoal me acalmou e falou, não, é porque às vezes quando
dilata de uma vez só, muito rápido, tal e coisa, aguenta aí. Então eu pensei, então pela madrugada eu vou ter meu bebê, né? Se eu não tiver de madrugada, amanhã já vai fazer 24 horas que eu estou perdendo líquido, então eles vão tomar alguma providência quanto a isso. Quem disse, gente? Eu passei a noite todinha com dor. Eu estava num nível de dor que eu já estava delirando. De madrugada parecia que eu dava uns desmaio. Era muito, muito louco. Eu tava assim, ó, sentada na cama. Aí eu peguei uma toalha, né? Coloquei assim nas minhas costas e comecei a pressionar, porque a dor era vindo das costas pra frente. E quando a dor vinha, eu puxava a toalha pra pressionar minhas costas, tá? Sendo que minha mãe já tinha passado o dia todo fazendo massagem nas minhas costas, coitada. Acho que ela ficou com os dedos das mãos tudo dolorida de tanto fazer massagem. Já tinha passado o dia todo fazendo massagem. Então, aí tinha hora que tinha que ser eu mesmo. Então, eu puxava, quando a dor vinha, eu puxava a toalha assim, com muita força pra pressionar e dar aquela aliviada. E como eu falei pra vocês, parecia que eu tava tendo um desmaio. Eu pegava, deixa eu ver como é que eu explico pra vocês. A dor vinha, eu dava aquele despertar imenso, imenso. A dor vinha, eu me segurava, puxava a toalha com toda a força do mundo. E aí, quando a dor passava, eu tinha um desmaio. Eu simplesmente desmaiava, sentada, tá? Sentada. Quando a dor passava, eu fazia... Aí ficava desse jeito, tá? Desmaiada, literalmente desmaiava. Eu chegava a sonhar nesse segundo que eu estava desmaiada. Sendo que eram muito poucos intervalos, eu não estava cronometrando mais. Mas eram pouquíssimos os intervalos. Quando foi 3 horas da manhã, minha mãe foi chamar a enfermeira para poder verificar, né? Ver se evoluiu. Ela veio e fez o toque e eu só estava com 3 de dilatação. 3 de dilatação e sentindo essas dores todas. E aí eu me desesperei. Eu falei, pronto. Se chegar pela manhã, eles têm que tomar alguma providência, que eu já estou, o quê? Um dia e uma noite sentindo dor e o negócio não evolui. Não evolui mesmo. Sendo que, meninas, eu não contei pra vocês, né? Mas seriam 6 remédios que eles iriam colocar na gente, né? E eles só chegaram a colocar 2 em mim. Quando chegou no terceiro, simplesmente o remédio estava em falta. Não tinha o remédio no hospital. O que eu acho que isso fez com que eu sofresse mais. Porque se o remédio tivesse no hospital, né, gente? Eles teriam colocado o que eu achei uma pura sacanagem, gente. Porque como que tinha pouca medicação e eles começaram esse processo? Se tinha pouca medicação, se não tinha o suficiente, simplesmente eles não teriam começado. Então fez eu sofrer pra caramba. Por quê? Porque se tivesse a medicação, todo o processo teria andado mais rápido e eu teria tido meu bebê bem mais rápido. Mas não tinha. Não teve, foi interrompido, né? Quando foi pela manhã, isso não tinha nem previsão se iria chegar a medicação no outro dia pela manhã, porque foi do domingo para segunda. Quando foi pela manhã, gente, eu já estava desesperada, já estava ligando para um e para outro. Eu já queria fazer uma cesárea. E eles falaram que não ia fazer a cesárea, tá? Porque eu tinha condições de ter normal. E que tudo aquilo era normal que estava acontecendo, que eu só estava em trabalho. Quer dizer, eu não tinha nem começado o trabalho de parto mesmo, porque só começa depois dos 6 ou 7 centímetros. Que tudo aquilo era super normal. E aí a gente indagou mais uma vez, que eu estava perdendo líquido e tal e coisa. E eles falaram, não, a gente tá acompanhando e tá tudo bem, tudo certo. E aí eu pedi pra minha irmã pra ligar, ver nas clínicas valores de parto cesárea. Um médico super simpático, que era médico lá nesse hospital, e ele era médico no hospital particular. Eu ainda peguei o contato dele
Entrei em contato com ele, perguntando quanto era para ele fazer minha cesárea. Aí o que me acalmou foi ele. Ele falou, olha, eu até falo o valor da cesárea. E falou, olha, mas só venha pra cá se no próximo toque você estiver com menos de 6 centímetros. Porque não compensa pra você vir pra cá fazer a cesárea, você já estando com 6 centímetros. Porque quando tiver com 6 centímetros, o negócio já começa a andar mais rápido. Acho que diminuiu, né, o som. Eu esperei o som passar. Então ele me tranquilizou, ele falou, olha, se acalma, fica tranquila, vai dar tudo certo, aguenta mais um pouco, deve estar perto. Deixa eles fazerem o próximo toque, ver quanto é que tá. Se você já tiver com 6, fique aí, porque quando você tiver com 6 vai ser tudo mais rápido. Então isso deu uma acalmada no meu coração, tá? Mesmo assim, eu estava... Que foi, meu amor? Mesmo assim, eu estava super desesperada, né, gente? Com dor 24 horas, já com dor. E aí eu passei a manhã todinha com dor. Aí eles vieram fazer o toque. E finalmente eu estava com entre 4,5 e 5 de dilatação. Aí já me deu mais uma animadazinha. Mas mesmo assim, tava sofrendo pra caramba. E aí, meninas, passou-se, né? Deu meio-dia, 1h da tarde. E aí eles vieram e eu com aquela dor imensa. E eu tomava banho quente. Gente, eu estava toda descabelada, tá? Por quê? Porque eu entrava na água quente, meu cabelo tava grandão, tá? E aí molhava, eu saía de dentro d'água, eu só enrolava assim, ó. E o cabelo se linhando todinho, aquela bagaceira. E aí, quando foi à tarde, aí eles vieram fazer o toque novamente. E eu estava entre 6 para 7 de dilatação. E aí eles já poderiam entrar com outro tipo de medicação que era para acelerar, né, o trabalho de parto. Gente do céu, eu não lembro exatamente a hora que eles colocaram essa medicação. Mas foi eles colocando essa medicação. Não deu nem meia hora, acho que foi 10 a 15 minutos. A dor parece que duplicou, triplicou. Quando a dor vinha, era tipo insuportável. Eu paralisava. Quando a dor vinha, simplesmente eu me paralisava. Não conseguia fazer nada, só me encostava na cama e ficava esperando ela vir embora. E aí, né? E foi essa dor. E aí eu já estava delirando novamente, gente, de dor real. Muita, mas muita dor. E nada do negócio andar, porque eles vinham a todo momento, não sei se era de 1 em 1 hora, eu não lembro. Fazia o toque, tipo assim, 7,5 de dilatação, tipo, tinha dilatado meio centímetro só. Aí vinha de novo 8, ou seja, mais meio centímetro. E eu desesperada, porque demorou pra dilatar, demorou. Sendo que a menina que estava comigo, ela não estava sentindo dor no domingo. Ela veio começar a sentir uma dorzinha na segunda. Quando foi no finalzinho da tarde, ela já estava tendo o bebê dela. Acho que finalzinho da tarde, umas 6 horas da noite, ela já estava tendo o bebê dela. Enquanto eu comecei a sentir dor no domingo. Deu 6 horas da noite da segunda e eu ainda não estava tendo o meu bebê. De jeito nenhum. E eu simplesmente, minha filha, modo de falar, gente, eu não tinha forças mais, não tinha forças. E o remédio eu tinha a sensação que eu estava em outro planeta, eu estava fora de mim. Então eu pegava e fechava o negócio do remédio, porque eu não aguentava mais as dores, tá? Fechava o negócio do remédio, aí vinha uma enfermeira, vinha um técnico, abria de novo a medicação. Quando ele saiu, eu fechava a medicação, porque eu estava muito cansada. E a impressão que dava era que a medicação duplicava a dor. E realmente ela duplicava, mas era porque era para agilizar o processo, tá? E aí, que quando foi umas 7 horas da noite, tá? Eu já tava chorando,
desesperada. Sendo isso, gente, não, a gente tava praticamente largada lá na sala, tá? Entrou uma doutora lá, e aí ela me deu, e acho que quando foi perto de 7 horas da noite, ai, gente, os horários eu não vou saber direito, porque tava delirando, real. E aí ela entrou e verificou, ela falou que eu já estava de 9,5 para 10 de dilatação, parece. E aí ela falou que eu já poderia fazer força. E aí ela simplesmente me colocou lá numa posição, tá? Que eu acho que era meio que de 4. E fazendo força, porque já estava perto da criança nascer. E ela foi-se embora e simplesmente não me deu mais assistência nenhuma, 0% de assistência. E eu fiquei lá me matando de fazer força e nada desse bebê, nada desse bebê nascer. E aí minha mãe indo lá toda hora atrás do médico e não vinha nenhum médico me ajudar. Não vinha. Parece que teve uma médica que até falou, manda ela fazer força lá que a criança nasce. Tipo assim, né? A maternidade não tava servindo pra nada, porque eu tava lá tentando parir sozinha, né? E aí até que Deus pôs a mão, quando foi umas 7 horas da noite, 7 e pouca da noite, chegou uma técnica de enfermagem, que era um amor, e eu falei pra ela que não tava aguentando mais. Minha mãe falou pra ela, ela disse, prepara as coisas do bebê, que você vai ter esse bebê agora, daqui a pouquinho, pode preparar, porque daqui a pouquinho ele nasce. Parece que foi Deus que mandou essa técnica de enfermagem, tá? E aí, ela foi atrás do médico, esse médico veio e foi ele que fez o negócio acontecer. Porque se fosse depender, eu tava lá largada, gente, botando força sozinha. E aí ele veio, tá? E ele fez o toque, fez uma movimentação lá que era pra ajudar o bebê na passagem, né? E aí ele fez lá e ele disse, pronto, agora pode, quando vier a dor, você coloca força. E assim eu fiz, quando vinha a dor, eu colocava força. E aí, e tava cheio de estagiários, gente. Esse hospital era cheio de estagiários. E aí tinha os estagiários tudo me dando a maior força, que também eu achei super ótimo. Gente, eu não tava nem aí, 0% de vergonha, 0. Porque se eu tivesse em sã consciência, eu estaria morta de vergonha, mas eu tava com tanta dor que eu só queria que essa criança nascesse, somente. E aí os estagiários vieram e me deram toda a força e o médico falava, olha, fica em posição tal. E aí eu ficava, os estagiários me ajudavam e coloca força, tal. E foi esse bendito médico que fez todo o milagre acontecer. Até que próximo de 8 horas da noite, eu acredito que era, tá? Não tenho certeza. Meu Ravi resolveu nascer. E aí, né, foi aquele alívio. Na hora, né, eu tive ele de cócoras, parece, foi. E aí, eles pediram pra eu deitar, quando eu deitei, eles já botaram o Ravi em cima de mim. Nossa, parece que quando tiraram ele, minha gente, parece que a dor simplesmente, ó, sumiu. Não tava sentindo mais nada, nenhuma dor na unha, tá? Levei ponto ainda, mas nada comparado à dor que eu estava sentindo. No outro, aí fui pro quarto, né? Fui vestir meu bebezinho. No outro dia parecia que eu era outra pessoa. Não tava sentindo nem a dor dos pontos. Não tava sentindo, gente. Eu não sou realmente. O meu pós-parto eu não sofri, tá? Eu sofri um pouquinho com a amamentação, mas com o pós-parto eu não sofri. No outro dia parecia que eu não tava sentindo nada. Nada. Por aqui já anoiteceu, meu bebê já dormiu. Coloquei ele lá no bercinho dele. Aí, gente, como já tem 2 meses, tem coisas que eu não vou lembrar de falar pra vocês, tá? Mas, detalhe, pela manhã da segunda-feira, como já tinha feito 24 horas que eu estava perdendo o líquido, eles começaram a colocar antibiótico, né? Em mim. E outro detalhe, minha família tava toda desesperada, né? Por quê? Porque eu tinha saído
na quarta-feira, tá? Na quarta-feira, já era segunda-feira, no caso foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, 6 dias já que eu estava lá no hospital e nada de meu bebê nascer. E aí, finalmente, meu bebê nasceu na segunda-feira, tá? Minha mãe, coitada, por fora, né, ela tava me dando maior força, ela não tava demonstrando medo nenhum, mas por dentro só Deus sabe, né? E aí, eu tive meu bebê na segunda, eu tive que passar mais 3 dias lá no hospital, por conta de ter passado muito tempo, tá? Já tinha perdido muito líquido, então teve que fazer. E aí teve que fazer uns exames nele, né? No caso, eu passei 1 semana e 1 dia no hospital, tá? A minha luta todinha foi 1 semana. E foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Me falem aí se vocês já tiveram um bebê, se foi normal, se foi cesáreo, como foi. Deixem um relato de vocês, tá? Eu vou adorar ler. Até o próximo vídeo. Tchau!